o inverno está chegando, você já sabe. Mas você conhece a Casa Stark? Eu sou a Letícia. Eu sou a Ana. E esse é o canal do blog Fleur de Lune. A Casa Stark é o lar de um dos personagens mais queridos de Game of Thrones, Jon Snow. O castelo deles, o Winterfell, fica no norte de Westeros, que é onde a maior parte da trama se passa. A casa Winterfell, ela foi criada por um cara chamado Brandon, ou Construtor. Bom, ele é conhecido como construtor por ter construído o Winterfell e também por ter construído um negócio muito conhecido, que é a muralha, que protege ali o norte das coisas que tem ali para além da muralha, né, que a gente também conhece bem. Os Starks, eles têm ascendências, segundo algumas lendas, assim, dos primeiros caras que chegaram em Westeros, conhecidos como os primeiros homens. Por isso, eles são uns caras maiores, eles são conhecidos por terem o cabelo preto, os olhos castanhos, além de ser porque é muito frio o lugar, não é mesmo? Eles são meio brancos, eu acho que eles são meus parentes. Sinceramente, não é à toa que eu sou dessa casa, né? Eles são meus parentes, eles se parecem assim um pouquinho comigo, no caso. Os Starks, eles governam Winterfell há muitos anos, desde a época que o Brandon construiu esse lugar. E assim, Westeros, que é o continente onde se passa a maioria da trama, ele era dividido em 7 reinos. E o norte era um reino, e os Starks reinavam em um Winterfell. Porém, um dos reis, um cara chamado Tyrell Stark, ele foi conhecido como o rei que se ajoelhou. Por quê? Aegon Targaryen, ele estava na Guerra da Conquista. E ele foi até o Winterfell para dominar o norte. Simplesmente o rei se ajoelhou diante do Aegon e jurou fidelidade a ele. Esse Targaryen, ele queria conquistar toda a Westeros, né? Ele queria unificar e reinar todo o continente. E foi isso que acabou acontecendo. A Aegon e as suas 2 irmãs que estavam com ele nessa busca, eles conseguiram unificar os 7 reinos, transformando eles em um reino só, que a cidade capital deles é Kingsland, né? Que a gente vê muito, principalmente nas aberturas de Game of Thrones, que mostra Kingsland primeiro. O estandarte dos Starks é um lobo gigante. Isso porque nas florestas do norte era comum avistar lobos desse porte nos tempos antigos. Além disso, os lobos ainda são considerados animais fortes e eles só eram avistados no inverno. Por isso, o lema da casa dos Starks é "O inverno está chegando". Winter is coming. Uma coisa muito interessante do lema dos Starks, o inverno está chegando, é que realmente o inverno está chegando. Porque nas histórias relatadas, tanto nos livros quanto na série, os personagens falam que em Westeros, ou nas terras conhecidas, porque Game of Thrones não tem um planeta, ele só fala que são as terras conhecidas. É como se fosse um pouco da era medieval, que os vikings achavam que só existia aquele lugar ali onde eles habitavam. Isso. Aí eles falam terras conhecidas porque eles não sabem se tem mais. Então eles contam que são lugares onde os verões eles duram muitos dias e os invernos eles duram vidas. Então não segue meio que esse clima que a gente conhece. O inverno ele pode durar a vida de uma pessoa inteirinha. E uma coisa muito legal dos Starks é que eles não têm um lema pra eles. Igual os Lannisters, os Baratheons, que são lemas que querem vangloriar a sua casa. Os Starks não, eles simplesmente alertam, o inverno está chegando. E quando ele chegar, vai dar merda. Prepara. Nos livros, a família que tem mais pontos de vista narrados através dos capítulos é a dos Starks. Bem como na série, eles têm bastante destaque. Bom, os Starks, eles descendem, assim como a gente já falou, dos primeiros homens e também do Brandon, o construtor, o cara que eles falam que tudo que você vê de grandioso em Westeros foi ele que fez. Por isso, vários da descendência dos Starks, os caras chamam Brandon, só pra ter a mesma glória do que o primeiro Brandon, ou construtor, teve. Brandon primeiro, Brandon segundo, Brandon terceiro. Mas os Targaryens também são assim. Não, todo mundo, né? Todo mundo na história tem um que vai filho, neto, sobrinho, júnior. Os Starks do 3º século, que é onde a gente já começa ali nos livros e na série, começa com o nosso querido, amado Ned Stark, que o nome dele na verdade é Eddard Stark. Bom, ele é um cara muito bacana, um cara muito honesto e que a gente vê que ele é um cara íntegro com seus princípios e ele realmente é um cara muito forte que luta por aquilo que ele acredita. Por alguns motivos, né, durante a história, o Ned, ele não era para ser o Lorde de Winterfell, o Lord Stark, mas ele acabou tendo que se tornar. Ele casou com a Catelyn Tully,
que não era pra ser esposa dele, era pra ser esposa do irmão mais velho dele, que por ironia do destino chama Brandon. Porém, o Brandon foi um pouquinho impossibilitado, né, de assumir e o Ned acabou se tornando o Lorde de Winterfell. Porém, como já não eram reinos divididos, um reino só, já não era mais o rei do norte, sim o protetor do norte. Essas casas poderosas, elas acabaram se tornando protetores dos seus lugares. Ou seja, existem outras casas do norte, porém quem protege o norte é os Starks. As outras casas meio que se submetem ao que os Starks pedem. Através do casamento então do Ned com a Catelyn Tully, eles tiveram 5 filhos. O mais velho, que é o Robb, que era um baita cara, gente boa, bonito demais. E com a ida do seu pai até Kingsland, ele acabou se tornando o protetor de Winterfell. Porque sempre tem que haver um Stark e um Winterfell. E isso é um lema deles, sempre tem que ter um Stark no norte. Tem também a Sansa, que a maioria das pessoas gostam de chamar ela de Sonsa. Mas meio que ela tá mudando essa história, essa visão das pessoas nela. A questão da Sansa é interessante porque no início da série, assim como no outro vídeo nós falamos sobre a Arya, ela tem uma construção também, ela tem um desenvolvimento ao longo dos capítulos do livro e ao longo dos capítulos da série. Ela acaba se tornando também uma personagem muito forte dentro da trama. Sim, ela era aquela menina inocente, que acreditava no amor, que queria casar com um príncipe. Ela era meio egocêntrica egocêntrica também, se a gente for Sim, falar. ela queria só realizar os desejos dela, não ligava para os desejos do pai dela, por exemplo. Mas ela acabou se tornando realmente uma menina muito forte e que mudou meio que o destino da história dela. Temos também a Arya, que como eu falei no outro vídeo, é uma das minhas personagens preferidas, porque ela é uma menina que ela nunca seguiu o padrão que a sociedade daquela época seguia. Ela era diferente, ela queria ser forte, ela queria ser guerreira. Ela queria lutar, ela queria fazer coisas que antes eram estipuladas que só os meninos poderiam fazer. Uma discussão interessante também que a série traz através dessa personagem. Com certeza. Bom, e depois da Arya vem o Brandon, que por ironia do destino tem esse nome em homenagem aos seus antepassados. Toda geração tem que ter um Brandon. Toda geração tem que ter um Brandon. Esse Brandon meio que ele ferra um pouco as coisas, mas ele tá lá. Tem muita gente que quer que ele morra. Eu, inclusive, queria, porque ele estraga tudo. Mas, enfim. E depois do Brandon, do Bran, a gente tem o Rickon, que também no meio... Ele não é, assim, um personagem tão expressivo. Eu acredito que dos personagens dessa casa, ele não é um personagem que é tão memorável, né? O Rickon, quando a série começou e também nos livros, ele era uma criança. Ele tinha, 3 anos. Então, não tinha muito o que ele fazer. E na série, ele sumiu por um tempo e voltou, mas enfim, não teve. Ele não tem tanta uma participação tão emblemática e expressiva quanto os outros Starks, né? Sim. E nós temos também aí na casa Stark o Jon Snow, né? Nosso queridíssimo, que desde a primeira temporada ele mostra que ele é um Stark de verdade, assim como o Ned, que seria o seu pai, porque ele é um bastardo. Ele é um cara muito leal, muito forte, guerreiro, luta muito bem e ele sempre tem um destaque entre os outros irmãos. Infelizmente, ele é muito odiado pela madrasta dele, a Catelyn Stark, porque ele seria um filho de uma traição do marido dela, o qual ela ama de verdade. Então ela odeia de verdade ele e ele fica meio assim perdido. Ele fica meio sem ter o que fazer, sem lado. Sim, e o Jon Snow, ele é um personagem que desde o começo você consegue perceber que ele é muito semelhante com o Ned, mesmo como você falou, e ele tem um senso de justiça muito apurado, ele quer sempre fazer a coisa certa, ele tem um coração muito bom. Eu acho que isso chama muita atenção no personagem e também é interessante que, apesar da construção dele, ao longo dos capítulos, ele crescer um pouco também, ele não abandona essas características dele, ele não se descaracteriza tanto quanto, por exemplo, a gente conhece a Arya de uma forma e aí ela se torna uma coisa diferente, ela se torna bem girl power. A Sansa, ela também tem uma construção do personagem que ela vai deixando coisas pra trás. O Jon Snow, se ele deixa alguma coisa assim pra trás, é meio que aquela inocência dele no início. Isso. Porque os princípios dele, os valores, eles se mantêm os mesmos, né? Sempre se mantém. Ele é um cara muito família, apesar do
todo o ódio da madrasta dele, ele ama muito os irmãos, Sim. ele ama muito o pai, ele é ama muito leal à casa dele, no caso. muito leal. E ele se torna assim, como você falou, ele não tem aquela mudança, porque ele não deixa nada pra trás. Mas você vê que cada dia que passa ele se torna mais forte, tanto Sim. fisicamente por causa da patrulha da noite, mas também mentalmente. Ele se torna um cara muito fiel à justiça. Ele é um justiceiro. Não é à toa que existem algumas teorias que ele seria um cara muito bacana aí dos livros que a gente está esperando que apareça na série. Bom, uma coisa interessante sobre o sobrenome Snow é que todo filho bastardo que nasce no norte, ele recebe o sobrenome de Snow. Neve. Então, Neve. No sul tem outro sobrenome, nos outros lugares são sobrenomes. Mas todo bastardo do norte recebe o sobrenome de Snow. É pra ele ser marcado e todo mundo saber que aquela pessoa é um É um bastardo. bastardo nascido no norte. Ainda na primeira temporada, o Ned e os seus filhos encontram 5 filhotes de lobos gigantes na floresta. O Lord Stark pensa em matá-los, mas o Jon interfere e fala que eles deveriam adotar os lobos, afinal, há um lobo para cada um dos filhos. E o lobo gigante é o símbolo da casa dos Starks. Uma coisa interessante nessa cena é que ela é diferente no livro e na série, né, Ana? Na cena tem um cara chamado Theon Greyjoy, que ele é um protegido do Ned Stark, mas ele é lá das Ilhas de Ferro, ele é o único herdeiro de lá, e é uma confusão que fica um vídeo para uma outra hora. Esse cara queria que o Lord Stark, o Ned, matasse os lobos. Mó ideia errada. Mó ideia errada. Aí o Jon foi lá, interviu, falou que não, seria um lobo para cada filho da casa Stark, e aí que a situação melhorou. Aí quando eles estavam indo embora, que todo mundo já tinha passado, meio que o Jon Snow para, dá uma olhada e ele acha um lobinho que estava afastado dos outros. Um lobinho branquinho, do olho vermelho, nosso querido fantasma. Que era um pouquinho menor, né, também. Bem Ele era menor, menorzinho. era. Aí esse Theon Greyjoy vira pro Jon e fala assim, esse aí vai morrer rápido, vamos matar ele logo. Aí o Jon fala assim, não, esse me pertence. E meio que na série essa situação é diferente. O Theon vira e fala assim, aí Jon, esse aí é o menor, não vai viver muito, esse pertence a você. Além do fantasma que pertence ao Jon, existem os outros lobos. O Vento Cinzento, que pertence ao Robb, ele é Vento Cinzento porque ele era cinza e ele era muito rápido. Falam que ele era o mais rápido da ninhada. Depois dele vem a Lady, que pertencia a Sansa, que assim como a Sansa ela era toda elegante, toda na posa, ela era uma verdadeira Lady. Depois dela vinha a Neymera, que era da área, que é uma das mais interessantes. Esse nome vem de uma mulher, que ela era tipo uma guerreira, uma rainha, e ela era uma mulher super forte. Então a Arya se inspirou nela para dar o nome para a loba dela. Depois vem o Verão, que é um dos melhores lobos também. Ele é muito fiel, esse nome é muito interessante. Assistam a série ou leiam os livros que vocês vão saber da história, é muito bacana. Ele é o lobo do Bran, né, do Brandon. Do Brandon. E depois deles vem o pior nome, ou o nome mais engraçado, que é o Cão Felpudo, que é o do Rickon. Bom, uma criança de 3 anos, ela não tem consciência de um nome bacana pra dar pra um lobo. Mas é fofinho, é um nome fofinho. É um Aí, lobo fofinho. Ele teve a ideia de Cão Felpudo. E assim ficou o Cão Felpudo. Que assim como o Rickon também é meio que um personagem Que não é tão segundo plano. expressivo, né? Uma coisa interessante é que cada um dos filhos, incluindo o Jon Snow, desenvolveu uma ligação muito forte com esses lobos. E é interessante que os lobos, eles recebem um destaque tanto quanto os personagens aos quais eles estão ligados, né? Eles passam a ser ali coadjuvantes daqueles principais que seriam os donos deles. Sim, vocês podem observar que aonde o personagem tá, o seu lobo também tá atrás, acompanhando. exatamente. Eles meio que se tornam uma pessoa só. É uma ligação muito forte, né? Outra coisa muito legal da casa Stark é uma das principais armas dos Starks, que é a gelo, a espada do Ned Stark. Essa espada é feita de aço valeriano e só o Ned mesmo para levantar ela, porque ela é bem pesada, é uma arma muito famosa dentro ali da casa Stark. Ela faz parte da história dos Starks, né? Pra você ter noção, ela era tão grande, tão grossa, que no decorrer da história ela se transforma em 2 outras espadas que deram para outras 2 pessoas, ou seja, ela era muito grande, muito grossa mesmo. A série conseguiu retratar isso muito bem, da forma que os livros retratavam ela. E é isso, esse foi o vídeo sobre a casa Stark. Nós ainda vamos fazer outros vídeos, né, uma espécie de perfil
sobre outras casas de Game of Thrones. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal que toda semana tem conteúdo bacana. E se você quer deixar alguma sugestão, quer tirar uma dúvida ou quer indicar um livro, um filme, uma série ou um quadrinho, deixa aqui nos comentários. Tchau! Tchau! Todos os vídeos, ao início do vídeo sou eu pulando pra chegar no meu lugar. Por favor, quem quiser doar uma cadeira pra gente tá aceitando, tá? Eu sou uma blogueirinha muito boa. Deixa aí nos comentários. Editora Leia, nos patrocina. Só Editora isso que eu queria Leia! Editora Leia! Oi, Editora Leia, querida! Note a nossa existência. Nos patrocine. Patrocine-nos. Nossa, Deus. Tá, vamos lá.